A gente nem para pensar, né, na mágica que acontece dentro dos nossos aparelhos a cada segundo. São bilhões de cálculos, decisões e operações que permitem que a gente trabalhe, jogue, se conecte. Nesta análise, a gente vai abrir essa caixa preta e fazer uma viagem para dentro do chip, para entender como os computadores, de fato, pensam. E olha só, tudo começa aqui. O coração da tecnologia moderna não é um monte de peças separadas, mas sim um universo inteiro, tudo integrado num pedacinho de silício. É o tal do System on a Chip, ou SoC. Pense nele como uma cidade miniatura, e a gente vai explorar agora os seus bairros principais. Então, o nosso roteiro para essa jornada vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que afinal faz um computador funcionar. Depois, a gente dá um mergulho dentro do cérebro, a CPU. Em seguida, vamos explorar a hierarquia da memória. Também vamos analisar as grandes decisões por trás do design dos chips. E, para fechar, dar uma espiada no futuro do processamento. Bom, para começar, vamos desmontar o computador em suas partes fundamentais. Porque, no fim das contas, todo o sistema, do mais simples ao mais complexo, se resume a 3 componentes essenciais. É o cérebro que processa, a área de trabalho que guarda as informações e os sentidos que conectam ele com o mundo. Para ficar mais fácil de entender, é só pensar assim. A CPU é o cérebro, é quem pensa. A memória é tipo a mesa de trabalho, onde esse cérebro espalha as ideias e ferramentas para poder trabalhar. E a entrada e saída, ou E/S, são os sentidos e a voz, é como ele interage com o mundo lá fora, através do teclado, da tela, das conexões. E isso nos leva a uma distinção que é super importante: a diferença entre um microprocessador e um microcontrolador. Um microprocessador, tipo um Intel Core que está num PC, é um cérebro super potente, mas ele precisa de outros chips em volta para funcionar. Já um microcontrolador, que é o SoC, é o pacote completo. É um computador inteiro, com cérebro, memória e comunicação, tudo num chip só. É por isso que ele está em tudo, de Smart TV a carro. Ok, agora vamos dar um zoom no grande protagonista dessa história, a unidade central de processamento, a famosa CPU. Como é que esse cérebro realmente executa as tarefas? A CPU, na prática, é a grande executora de tarefas. Ela não cria as ordens, mas, nossa, como ela é boa em seguir uma lista de instruções, um programa. E é seguindo essas instruções que ela faz de tudo, desde editar um vídeo até calcular a trajetória de um foguete. Imagina que a gente pudesse abrir esse chip e espiar lá dentro. A gente veria 3 especialistas trabalhando em perfeita harmonia. A unidade de controle é a gerente de projetos, lendo as instruções e dizendo o que cada um tem que fazer. A ULA, unidade lógica e aritmética, é a crânio da matemática, faz todas as contas. E os registradores são como post-its, uma memória de curtíssimo prazo, guardando os números exatos que estão sendo usados naquele instante. E todo esse trabalho da CPU segue um ritmo, sabe? É um ciclo constante de 3 passos, que é o verdadeiro pulsar de qualquer computador. Primeiro, a unidade de controle vai lá e busca uma instrução na memória. Depois, ela decodifica, ou seja, entende o que aquela instrução quer dizer. E por fim, a ULA executa a ordem. Esse ciclo se repete bilhões de vezes por segundo. É impressionante. Mas, um cérebro, não importa o quão potente ele seja, não serve para nada sem informação para processar. E é aqui que entra o nosso segundo componente vital, a memória. Só que, como vamos ver, nem toda memória é igual. E aqui a gente esbarra num princípio fundamental da engenharia de computadores. Existe um dilema. A memória mais rápida que existe é também muito cara e tem pouco espaço. Já a memória que tem um espaço gigantesco é bem mais lenta. Como resolver isso? A solução foi criar um sistema inteligente de camadas. A solução para esse dilema todo é essa pirâmide aqui, a hierarquia de memória. Lá no topo, coladinhas na CPU, ficam os registradores de a memória cache. São super rápidos, mas bem pequenos, guardam só o que a CPU está usando agora. Mais para baixo vem a memória RAM, maior e um pouquinho mais lenta. E lá na base, o armazenamento, como os SSDs, que é gigante, mas demora bem mais para acessar. A meta é sempre manter os dados importantes o mais perto possível da CPU. Mas por que esse sistema de camadas funciona tão bem? Por causa de um comportamento previsível que os programas têm, chamado de princípio da localidade. Basicamente, os programas tendem a usar os mesmos dados várias vezes e também a acessar dados que estão guardados um pertinho do outro. A hierarquia de memória é inteligente e explora essa tendência para meio que adivinhar qual vai ser o próximo dado que a CPU vai pedir. E dentro dessas camadas todas, as memórias se dividem em 2 grandes famílias. As voláteis, como a RAM e o cache,
são o nosso espaço de trabalho. Super rápidas, mas esquecem tudo quando a gente desliga o computador. Já as não voláteis, como o SSD, são o nosso arquivo permanente. Guardam tudo mesmo sem energia, mas são mais lentas para a gente acessar. Ok, a gente já entendeu as peças do quebra-cabeça, agora como é que elas se encaixam? Porque construir um processador envolve algumas decisões quase filosóficas que acabam moldando todo o seu jeito de funcionar. A primeira grande decisão de projeto é sobre as estradas que ligam a CPU e a memória. A arquitetura von Neumann, que é a mais comum em PCs, usa uma única via para tudo, tanto para as instruções quanto para os dados. É mais simples, mas pode criar um congestionamento. Já a arquitetura Harvard constrói vias separadas, uma para instruções e outra para dados. Assim, a CPU consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, e é por isso que ela é muito usada em microcontroladores, que precisam de respostas bem rápidas. A segunda grande decisão é que tipo de caixa de ferramentas a gente dá para a CPU. A filosofia CISC, usada pela Intel, dá para a CPU ferramentas bem complexas, tipo um canivete suíço, onde uma única instrução pode fazer várias coisas de uma vez. Já a filosofia RISC, usada pela ARM nos nossos celulares, faz o oposto. Ela dá para a CPU ferramentas muito simples e rápidas, como uma chave de fenda. A ideia é fazer cada tarefa o mais rápido possível, mesmo que isso exija mais passos. Agora, uma curiosidade bem legal sobre como esses chips são feitos. Quando uma fábrica produz uma fornada de processadores, nem todos saem perfeitos. Mas isso não quer dizer que os que têm pequenos defeitos vão para o lixo, muito pelo contrário. Esse processo tem um nome, é o binning. Funciona mais ou menos assim. Os chips são testados um por um e classificados. Os que saem absolutamente perfeitos viram os modelos topo de linha, um Core i9, por exemplo. Já aqueles que têm uma falha pequena, tipo um núcleo que não funciona direito, têm essa parte defeituosa desativada e são vendidos como um modelo mais simples, como um Core i5 ou i3. É uma forma super eficiente de aproveitar ao máximo a produção. Por décadas, a gente se acostumou com uma coisa: computadores ficando cada vez mais rápidos, quase como mágica. Era a famosa lei de Moore. Só que essa era está chegando ao fim. E os engenheiros estão tendo que ser muito criativos para encontrar novas formas de avançar. A verdade é que a gente está batendo em alguns muros, sabe? Muros bem concretos. O primeiro é o calor. Simplesmente não dá mais para esfriar os chips com a velocidade que eles esquentam. O segundo é um limite da física mesmo. Os componentes estão tão pequenos que os elétrons começam a se comportar de formas estranhas. E o terceiro é econômico. Ficou absurdamente caro continuar diminuindo a tecnologia. Então, qual a saída se não dá mais para acelerar um único cérebro? A solução é usar cérebros diferentes para trabalhos diferentes. A CPU, com seus poucos núcleos superinteligentes, é como uma pequena equipe de especialistas, ótima para tomar decisões rápidas e complexas. Já a GPU, com seus milhares de núcleos mais simples, é como um exército, perfeita para fazer milhares de cálculos repetitivos ao mesmo tempo, como nos gráficos de um jogo ou no treinamento de uma inteligência artificial. E tudo isso nos leva ao ponto central da engenharia de chips hoje em dia. A corrida não é mais para ver quem tem o processador mais rápido em velocidade bruta. A corrida agora é por eficiência. O grande objetivo é extrair o máximo de desempenho de cada watt de energia que é consumido. E com isso, a nossa viagem pelo coração do computador chega ao fim, mas com uma porta aberta para o futuro. Se o silício está chegando no seu limite, o que vem depois? Será que o futuro é feito de chips cada vez mais especializados? Ou de novos materiais? Ou será que estamos diante de um salto gigantesco para a computação quântica? O próximo capítulo dessa história ainda está sendo escrito.